Olá, meu caro aluno, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula da nossa disciplina Contratos e Convênio na Administração Pública. Vamos fazer uma breve recapitulação de tudo que estudamos na aula passada. A começar pelo motivo de estarmos estudando essa disciplina. Vocês estão lembrados que os contratos administrativos são instrumentos firmados com a administração pública para a prestação de serviços e o fornecimento de bens, e que eles decorrem normalmente de um processo licitatório. Tanto os contratos como as licitações na administração pública são regidos pela Lei 8.666 de 1993. A partir disso, nós vimos algumas características dos contratos. A exigência de garantias, a duração dos contratos, que normalmente consiste em um exercício financeiro e, dependendo do caso, pode ser prorrogado por até 60 meses para serviços de natureza contínua. Vimos também as peculiaridades dos contratos administrativos ou cláusulas exorbitantes, sobre a prorrogação dos contratos, as possibilidades de modificações, necessidades de fiscalização, casos de nulidade dos contratos e, por fim, vimos a questão relativa à formalização dos contratos e o que é necessário constar neles, o seu instrumento contratual e a assinatura. Agora, vamos dar prosseguimento ao nosso conteúdo, estudando as formas de alteração dos contratos administrativos, que podem ser unilateral, consensual, quantitativas e qualitativas, bem como a sua formalização, seja por meio de termo aditivo ou simples apostila. Dentro das prerrogativas da administração pública em relação aos contratos, uma das principais é a possibilidade de modificá-los, inclusive unilateralmente, ou seja, sem o consentimento da parte adversa. Porém, qualquer alteração, mesmo que por parte da administração, exige uma justificativa. Além disso, deve-se manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Não é permitido descaracterizar o seu objeto e deve sempre se observar o interesse público. A Lei 866 apresenta duas circunstâncias em que a administração pública pode alterar o contrato, unilateralmente. A primeira é quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica aos seus objetivos. A segunda é quando for necessária a modificação do valor contratual em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta lei. Em relação às alterações unilaterais quantitativas, a lei estabelece o limite de 25% do valor contratual para acréscimos ou supressões em contratos de obras, serviços e compras, e de 50% em contratos de reforma de edifícios ou equipamentos. A segunda forma de alteração contratual é a consensual, ou por acordo entre as partes. Ela pode ser realizada quando conveniente a substituição da garantia de execução, quando é necessária a modificação do regime de execução da obra, serviço ou fornecimento, por não ser possível aplicar os termos contratuais originais, quando for necessário modificar a forma de pagamento, por circunstâncias supervenientes, desde que seja mantido o valor inicial atualizado, sendo vedada a antecipação do pagamento, sem o fornecimento de bens ou execução da obra ou serviço. E, por fim, para restabelecer a relação pactuada inicialmente entre os encargos do contratado e o valor pago pela administração para sua justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, mantendo o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de fatos imprevisíveis, inclusive incalculáveis ou de força maior. Por exemplo, em um contrato de fornecimento de combustíveis, a empresa fornecedora se prontificou a vender gasolina para o IFNMG a R$ 3,50. Porém, 3 meses depois da assinatura do contrato, a Petrobras anuncia um aumento de 10% no preço do combustível,
Então, no mínimo, o preço da bomba vai subir de R$ 3,50 para R$ 3,85. A empresa não vai ter condição de manter o preço inicial de R$ 3,50, em função de uma ação que não dependeu dela. Portanto, ela pode solicitar um reajuste no valor do contrato, para que seja mantido o equilíbrio econômico-financeiro do acordo. Vamos ver mais alguns tópicos desse tipo de contrato que merecem uma certa atenção. Aqui, novamente o contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões nas obras, serviços ou compras, até 25% do valor inicial atualizado do contrato. E no caso de reforma de edifício e equipamento, até o limite de 50% para os acréscimos. Além disso, nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder os limites de 25% e 50%, salvo as supressões resultantes de acordo celebrado entre contratantes. Outro ponto que vale ressaltar é que, no caso de supressão de obras, bens ou serviços, se o contratado já houver adquirido os materiais e posto no local de trabalho, ele deverá receber da administração pelos custos de aquisição regularmente comprovados com correção monetária, podendo caber indenização por outros danos eventualmente decorrentes da supressão, desde que devidamente regularmente comprovados. A lei prevê ainda implicações tributárias ao dizer que quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando ocorridas após a data da apresentação da proposta, de comprovada repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para mais ou para menos, conforme o caso. Por fim, o último parágrafo do artigo 65 da Lei 8.666, que trata das alterações consensuais, estabelece que a variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, como as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, não caracterizam a alteração no mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento. Ou seja, estando mantidas as condições do contrato, esse tipo de alteração pode ser feita por simples apostila, que é quando se realizam anotações à mão no próprio processo, no verso da última folha, de modo que não se altere a essência das condições contratuais, ou ainda através da juntada de documentos ao contrato. Bem, pessoal, nós falamos que, havendo alterações nos contratos, deve sempre se manter o equilíbrio econômico-financeiro dos mesmos. E para resguardar esse direito aos contratados, a Lei de Licitações apresenta 3 instrumentos que podem ser utilizados nesse sentido, que são o reajuste, a revisão e a repactuação. Vamos ver detalhadamente cada um desses instrumentos. Pausa para a água. O primeiro é o reajuste, que está previsto no artigo 40 da nossa lei. Reajuste é a forma adequada para atualizar, reajustar o valor do contrato, considerando o aumento no custo da produção de seu objeto, decorrente de processo inflacionário, ou seja, pela economia nacional. O reajuste, estando previsto no instrumento convocatório, que é o edital, se impõe quando decorridos os 12 meses, não dependendo de requisição do contratado. Como foi dito há pouco, a formalização do reajuste deve se dar por meio de simples apostila, dispensando, entre outras formalidades, a aprovação da assessoria jurídica e a publicação do extrato no Diário Oficial. A revisão
está prevista no artigo 65 da lei. Ao contrário do reajuste, ela não precisa de previsão em edital, nem impõe periodicidade mínima. Basicamente, a revisão é um meio para atualizar o valor do contrato em razão de fatos imprevisíveis ou de fatos previsíveis, mas de consequências incalculáveis, por motivo de força maior, que é quando há um acontecimento relacionado a fatos externos, independentes da vontade humana, que impedem o cumprimento das obrigações. E ainda decorrentes de forças da natureza, como enchentes, terremotos, etc. Já o caso fortuito também é um evento imprevisível e inevitável que impede o cumprimento de uma obrigação, porém proveniente de ato humano, tal como a greve, a guerra, etc. Outra forma é o fato do príncipe, que ocorre quando o próprio Estado, mediante ato lícito, modifica as condições do contrato, provocando prejuízo ao contratado. Por exemplo, através da criação de um novo imposto que vai incidir exatamente sobre o item contratado, reduzindo assim os ganhos da empresa no fornecimento. Além disso, é possível alterar o valor do contrato em função da criação, alteração ou extinção de encargos e do retardamento ou impedimento à execução do contrato. A revisão é um instrumento que procura restaurar a isonomia entre as partes, busca equilibrar o encargo do contratado e a remuneração paga pela administração pública. Inclusive, retroage à data do fato. Sua formalização, diferentemente do reajuste, acontece por meio de aditivo contratual, conforme prevê o artigo 65 da Lei 8666. E a última modalidade de alteração é a repactuação, que tem por finalidade recompor o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de prestação de serviços, executados de forma contínua, como os de conservação, limpeza, segurança, vigilância, transporte, etc. O objetivo é que se mantenha uma adequação aos preços praticados no mercado. Pela natureza dos serviços contínuos, ela é aplicada aos contratos de terceirização de serviços. Para isso, exige-se uma previsão em edital e que tenha decorrido no mínimo um prazo de 1 ano para que o contratado tenha direito a requerer a repactuação. Sua formalização também ocorre por meio de termo aditivo. Para que possa solicitar a repactuação, o contratado deve demonstrar de forma analítica os componentes dos custos do contrato, comprovando justificadamente que houve um aumento nos componentes do contrato, por meio de planilha de demonstração de custos. Um exemplo de repactuação é na contratação de motoristas, onde o salário dos mesmos segue convenções sindicais. Após a assinatura de contrato, e 1 ano depois de sua execução, verificando que nesse período houve um novo acordo e convenção coletiva elevando os salários dos motoristas em 10%, a empresa percebe que não está mantido o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, pois ela está pagando maiores salários e encargos pelos funcionários, mas está recebendo o mesmo tanto que recebia anteriormente. Então, nesse caso, a empresa deve demonstrar essas diferenças de custos através de planilhas, de modo que fique comprovada a situação, para, a partir disso, solicitar um termo aditivo de repactuação do contrato, alterando os valores pagos pela administração. Bem, com isso, encerramos o assunto das alterações. Agora nós vamos falar sobre a execução do contrato propriamente dita, a sua fiscalização e responsabilidade. O artigo 66 da Lei 8666 estabelece que o contrato deverá ser executado fielmente pelas partes de acordo com as cláusulas avançadas e as normas previstas nessa lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. Diante disso, a administração pública passa a ter o poder-dever
de acompanhar a execução dos contratos. Esse acompanhamento envolve a fiscalização do contrato, atividades como orientar, intervir e até aplicar penalidades à empresa contratada. Mas o que significa essa fiscalização? Como assim acompanhar e fiscalizar o contrato, professor? Vamos ver o que isso significa na prática. Acompanhar e fiscalizar um contrato nada mais é do que verificar se a empresa contratada está prestando os serviços e alocando recursos conforme necessário e acordado, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do contrato. E quem é responsável por essa fiscalização? Alguns servidores são designados pela administração especialmente para esse fim. Então, pessoal, para cada contrato celebrado pela administração pública, deve existir ao menos um fiscal. Na verdade, há casos em que a quantidade de fiscais pode ser bem maior, em contratos mais complexos, onde há uma necessidade de acompanhamento maior. A lei dá ainda a possibilidade de contratação de terceiros para auxiliar um servidor na fiscalização do contrato, em casos de serviços ou obras de natureza muito técnica, por exemplo, onde não haja pessoal com o conhecimento técnico necessário para executar a fiscalização do contrato no quadro de pessoal da organização. Há ainda algumas discriminações entre os tipos de fiscais, como fiscal técnico, que é responsável por acompanhar a parte técnica e prática da execução do contrato, verificar se o contrato realmente está sendo cumprido. O gestor do contrato, que é o fiscal de maior responsabilidade, é quem existe o poder de gerência, quem promove aditivos, revisões, prorrogações, aplica sanções, etc. É aquele que vai atestar os serviços contratados foram realmente prestados, liberando o pagamento da empresa. Então, realmente vai depender do tipo de contrato. Fato é que sempre deve haver ao menos um fiscal determinado. O fiscal deve anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou defeitos observados. Providências que estejam acima das responsabilidades dos fiscais devem ser solicitadas a seus superiores. Muito bom. Já sabemos o que é fiscalizar e quem deve fiscalizar o contrato. Mas o que realmente esse fiscal vai fazer? Vejamos. O fiscal, ou gestor do contrato, deve averiguar o cumprimento de todas as cláusulas do contrato, observar o cronograma da execução do contrato, informar ao superior toda e qualquer irregularidade, investigar se o contrato mantém durante toda a execução do contrato as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório e, em especial, as obrigações tributárias, acompanhar recolhimento das obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias incidentes no contrato, fiscalizar a observância das normas trabalhistas, verificar se os profissionais indicados na qualificação técnica estão efetivamente atuando na execução do contrato, submeter a atenta vigilância quanto aos materiais e insumos empregados na obra e serviço, e podemos acrescentar um item aqui, pois a partir da observação e cumprimento de todas essas obrigações, o fiscal deve atestar a nota fiscal do contrato, informando que o serviço foi prestado de acordo com as condições previstas, liberando então a nota para pagamento. Ou seja, sem o ateste do servidor responsável pela fiscalização, não pode haver o pagamento da empresa contratada. Segundo Almeida, o fiscal do contrato é o mais importante agente da administração no que se refere ao contrato que ele supervisiona. Ele ocupa uma posição de autoridade sobre o contrato e deve atuar sempre em prol da garantia da qualidade da execução contratual. Então, beleza, pessoal. Vocês viram como é importante a figura do fiscal do contrato, correto? Que é uma obrigação da administração. Mas existem também algumas responsabilidades que são imputadas à empresa contratada, no que se refere ao acompanhamento do contrato. Deixa eu
aumentar esse ar aqui, eu tô sentindo é frio. Uma dessas responsabilidades é a de se manter uma pessoa no local da execução da obra ou prestação de serviço para realizar o acompanhamento do contrato. Essa pessoa é o preposto do contrato. O preposto é o responsável designado formalmente pela contratada, desde que aceito pela administração pública, para o controle efetivo dos funcionários terceirizados. Ele irá dirigir os trabalhos a serem executados de forma a evitar a relação direta entre a administração e os trabalhadores da contratada. Em muitos casos, o preposto é um próprio servidor contratado pela empresa terceirizada para alguma função específica. Por exemplo, em um contrato de servidores terceirizados para diversas áreas, como recepção, telefonia, limpeza, etc. A empresa contratada pode designar um desses contratados, como telefonista, para atuar como preposto do contrato. Ela será a pessoa a quem os demais funcionários irão se reportar, bem como a pessoa a quem o fiscal deve buscar para sanar problemas, fazer reclamações ou mesmo solicitar qualquer coisa referente ao contrato. De volta ao slide anterior. Além disso, a Lei 8666 prevê que o contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover e reconstruir ou substituir às suas custas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados. Além de ser responsável pelos danos causados diretamente à administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. Então, recapitulando, no que se refere à fiscalização e acompanhamento, a administração deve manter o fiscal gestor do contrato, enquanto a empresa contratada, além de outras obrigações, deve manter o preposto para acompanhamento do contrato. Agora, além da fiscalização, existem também as responsabilidades decorrentes do contrato. Segundo a Lei 8666, o contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Caso haja a inadimplência do contratado com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, não há transferência de responsabilidade à administração pública por seu pagamento. Não poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações. A lei deixa claro que não existe responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública por estes encargos e por dívidas pessoais do contratado. Porém, em relação aos encargos previdenciários, a situação é diferente. Conforme a lei, a administração pública responde solidariamente com o contratado pelos encargos previdenciários resultantes da execução do contrato. Mas, segundo o entendimento doutrinário, essa responsabilidade, na verdade, não é solidária, mas sim subsidiária, pois a responsabilidade subsidiária é aquela em que primeiro se busca executar a responsabilidade da empresa contratante e somente na impossibilidade financeira desta de arcar com os pagamentos devidos é que se busca acionar a administração pública. Ou seja, somente com a constatação do não pagamento do contratado, que é o devedor principal, é que se pode promover a cobrança da administração pública. Significa dizer que nos casos em que o contratado não recolher os encargos previdenciários dos funcionários do referido contrato, a administração pública deve arcar com essas despesas. Portanto, cabe à administração exigir sempre do contratado a comprovação do adimplemento das obrigações trabalhistas e previdenciárias atinentes ao objeto do contrato. Se verificar que o contratado não está recolhendo os encargos
poderá promover a rescisão do contrato e reter os pagamentos para custear os prejuízos causados nos termos do artigo 80, inciso 4º. A administração deve calcular os prejuízos, não podendo reter valores superiores aos prejuízos provocados. Fica evidente aí que uma das atribuições mais importantes dos fiscais é exatamente a de verificar se a empresa realmente está recolhendo os encargos devidamente. Ok? Com isso, fechamos mais um tópico. E ainda falando sobre a execução dos contratos, nós vamos discutir agora sobre a subcontratação. Quando se realiza uma licitação, a administração pública não está preocupada, ou não deveria estar, com a empresa que vai vencer a licitação. Ela se preocupa apenas com o bem ou serviço que será prestado. No entanto, para se minimizar a possibilidade de receber um serviço mal feito, surge a regra da impossibilidade de subcontratação, onde, na verdade, a contratação é intuito persona, ou seja, o vencedor da licitação é quem deve executar o serviço. Porém, a própria Lei 8666 abre espaço para essa possibilidade. Mas para falar sobre isso, vamos primeiro entender o que significa a subcontratação. A subcontratação, que também pode ser chamada de terceirização, é na verdade a contratação de uma empresa que uma empresa faz de outra empresa para que esta última execute parte do serviço para os quais a primeira empresa foi contratada diretamente. Ou seja, volta lá esse aí. Tá em quantos minutos aí já? Ah, Maria. Isso também vai ficar grande. A subcontratação, que também pode ser chamada de terceirização, é na verdade a contratação que uma empresa faz de outra empresa, para que esta última execute parte dos serviços para os quais a primeira foi contratada. Ou seja, a empresa X, contratada para construir um prédio, porém ela subcontratou a empresa Y para cuidar da parte da instalação elétrica do prédio. Tranquilo? Agora que ficou entendido o que é subcontratação, vamos ver os casos em que ela é possível nos contratos públicos. A sua previsão está no artigo 72 da Lei 8666, que diz que o contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, serviço ou fornecimento até o limite admitido em cada caso pela administração. Desta forma, a administração pública pode avaliar a conveniência da subcontratação, sempre estabelecendo limites no instrumento convocatório. A aplicabilidade pode acontecer quando o objeto licitado exigir uma execução complexa, com várias fases e etapas. Basicamente é isso. Fechamos também a subcontratação. Agora nós vamos ver como funciona o recebimento dos bens e serviços contratados. Assunto este que é retratado nos artigos 73 e 76 da nossa lei, onde é feita uma divisão entre os tipos de recebimentos. Primeiro, quando se tratar de obras e serviços, e segundo, se tratando de compras ou locação de equipamentos. Vamos ver a diferença entre esses tipos. O primeiro caso, no recebimento de obras e serviços. Ele é realizado provisoriamente pelo servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato através de um termo circunstanciado, que deve ser assinado pelas partes em até 15 dias da comunicação escrita do contratado. Só depois é realizado definitivamente por um servidor ou comissão designada pela autoridade competente, também mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes após o decurso do prazo de observação ou vistoria que comprove que o objeto esteja adequado aos termos contratuais. Vale ressaltar que o recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou do serviço.
nem ético profissional pela perfeita execução do contrato. Além disso, o prazo de observação ou realização de vistoria para comprovar a adequação do objeto nos termos contratuais não poderá ser superior a 90 dias, salvo casos excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. Ainda no caso de obras e serviços, o recebimento provisório é dispensado quando o valor for até R$ 80 mil, desde que não componham de aparelhos, equipamentos e instalações sujeitos à verificação de funcionamento e produtividade. Nestes casos, o recebimento será feito mediante recibo. O segundo caso é de compras e locação de equipamentos, onde o recebimento também pode ser feito provisoriamente para que seja realizado posteriormente uma verificação da conformidade do material com as especificações contratadas e depois definitivamente após ser realizada a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação do mesmo. O termo circunstanciado, que é exigido nos casos de obras e serviços, aqui só é exigido para compras de grande vulto. Nos demais casos, o recebimento é feito através de recibo. Em compras onde o material a ser recebido tenha valor superior a 80 mil, deve-se instituir uma comissão de no mínimo 3 membros para realizar o recebimento. Essa questão do recebimento de mercadorias é bem tranquila, pessoal. Normalmente o servidor responsável pelo almoxarifado é quem faz o recebimento inicial. Quando chega o caminhão, descarrega a mercadoria, normalmente não dá tempo de verificar todo o material e conferir se está de acordo com as especificações do edital. Ele confere apenas a nota da transportadora com a quantidade de volumes especificados. Aí depois, com calma, vai ser realizada uma conferência do material com a nota fiscal da empresa, as especificações do edital, ver se realmente está de acordo com o que foi contratado. Para ambos os casos, a administração tem o dever, através do agente público responsável, de rejeitar o recebimento total ou parcial da obra, serviço ou fornecimento que esteja em desacordo com o edital ou apresente prestação defeituosa. Além disso, a responsabilidade pelo controle de qualidade, através de testes, provas que forem exigidos por normas técnicas, é do contratado. Bem tranquilo esse assunto, né, pessoal? Então agora, para encerrar nossa aula, nós vamos tratar de um assunto um pouco mais complicado, que é a inexecução e a rescisão contratual. Inexecução, como o nome já diz, é quando o contrato não é executado. Simples assim. E quando o contrato não é executado, o que acontece? A rescisão contratual. Isso está na Lei 866. Imagino que alguns de vocês estão ficando um pouco enjoados de ouvir falar dessa lei. Mas vamos lá, vamos romper os paradigmas, abrir as nossas mentes, pois você que quer ingressar na carreira pública, que quer se tornar um servidor público, certamente vai lidar muito com essa lei ao longo da vida. Então vamos aprender a amar a Lei 8666, que tudo vai ficar muito mais fácil e prazeroso. Voltando à rescisão contratual, a lei fala que a execução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Ou seja, caso o contratado deixe de cumprir total ou parcialmente os termos do contrato, a administração pública deve proceder com a rescisão do mesmo. A lei estabelece um rol de motivos para a rescisão. Vamos ver alguns deles. Basicamente aí temos o não cumprimento das cláusulas contratuais, cumprimento irregular dessas cláusulas, lentidão, atraso injustificado, paralisação de obra, subcontratação quando exceder os casos previstos, não atendimento de determinações do fiscal, cometimento reiterado de falhas, entre outros. Eu vou deixar esses casos aí para vocês darem uma olhada com mais calma na nossa apostila, se quiser dar uma pausa também no vídeo, etc. Eu não vou ficar me atendo muito à leitura não, porque é basicamente a leitura mesmo desses casos. Depois vocês dão uma olhadinha. Ô, trem, volta. Ele não tá abrindo o negócio?
Pode passar esse 15 também, já vou direto pro... O 14 e o 15 era junto, não vou falar eles não. Então, são vários os motivos pelos quais o contrato pode ser rescindido. A lei estabelece ainda casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurando o contraditório e a ampla defesa. A seguir, a lei dispõe que a rescisão contratual pode ser realizada de 3 formas ou modalidades, que são unilateral, amigável e judicial. Vamos ver essas formas. A rescisão unilateral ocorre por parte da administração, apenas ensejada por alguns motivos expostos nos incisos de 1 a 12 ou 17 do artigo 78. No caso, o primeiro slide que vimos com motivos, voltem depois e deem uma olhada nas características desses motivos. Na rescisão unilateral, deve ser assegurado ao contratado o contraditório e a ampla defesa. As demais situações de motivação de rescisão são realizadas de forma amigável ou judicial. Deem uma olhada também no slide anterior. A rescisão amigável acontecerá por acordo entre as partes e será reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a administração. Deve haver autorização escrita e fundamentada pela autoridade competente para ter prosseguimento. E por fim, a rescisão judicial, que será feita nos termos da legislação. Ela é normalmente requerida pelo contratado quando há inadimplemento pela administração, já que ele não pode paralisar a execução do contrato nem fazer a rescisão unilateral. Quando a rescisão ocorre por base nos incisos 12 a 17 do artigo 78, sem que haja culpa do contratado, ele será ressarcido dos prejuízos comprovados que houver sofrido, desde que tenha direito. A devolução da garantia, pagamento devido pela execução do contrato até a data da rescisão, pagamento dos custos da desmobilização e ainda em caso de impedimento, paralisação ou sustação do contrato, do cronograma de execução, será prorrogado automaticamente por igual tempo. Esses foram os tipos de rescisão. Vejamos agora quais são as consequências da rescisão unilateral previstas no artigo 80. Inicialmente, é a assunção imediata do objeto do contrato no estado e local em que se encontrar, além da ocupação e utilização das instalações, equipamentos, material e pessoal empregados na execução do contrato, que, para poder dar continuidade à obra ou serviço, por exceção direta ou indireta, por ato próprio da administração. A administração não pode deixar que a rescisão do contrato atrapalhe a execução da obra ou serviço. O mesmo deve ser completado, por isso a administração deve agir para tal. Outra consequência é a execução da garantia contratual para o ressarcimento da administração e dos valores das multas e indenizações a ela devidos. É exatamente por isso que se exige a garantia em contratos, para o caso de ele não ser cumprido, ela possa ser executada. E por fim, a retenção dos créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à administração. Ou seja, a administração pode reter o valor do prejuízo que foi causado a ela, como uma forma de compensação. E é isso, pessoal. Assim encerramos mais um assunto das rescisões e também mais uma aula. Não deixem de ler a apostila e também a Lei 866 nos artigos em que estudamos hoje, para ajudar a fixar o aprendizado. Em caso de dúvidas, estamos à disposição para atendê-los. Bons estudos e até a próxima!